Primeiro, eu gostaria de agradecer, o convite da diretoria e da Federação de UPHs, aqui do nosso presbitério, esse honroso convite para a gente compartilhar um pouquinho de um assunto importante. Claro, que quando o Roger veio falar comigo, ele falou assim, algo mais voltado assim, para os homens, porque tem alguma dificuldade, mas a gente sabe que falar de saúde aí com esse tema à luz das Escrituras, a gente vai falar para homens e mulheres, Então, eu quero fazer uma menção aqui às nossas irmãs que estão aqui nos prestigiando também, não só na saúde delas, de vocês, mas também para auxiliar, os seus esposos, os seus filhos, pais. Então, fica aqui meu agradecimento e espero aí contribuir um pouquinho nesse crescimento aí, no cuidado com o templo do Espírito Santo, Já foi lido aqui, já abrimos com chave de ouro, com a palavra de Deus, já deixando muito claro dessa importância, e a gente vai lembrá-los, esmiuçar um pouquinho aí. Deixa eu ver, está aqui passando. Está ligado? Deixa eu ver se está ligadinho. Tá. Foi. Vamos fazer digamos assim, que são perguntas de diagnóstico. Às vezes, nas minhas consultas, a gente tem um prontuário ali, a gente faz algumas perguntas para a gente entender, ver um pouco como é que está caminhando, no cuidado com a saúde física, com a saúde mental. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Não precisam responder audivelmente, mas podem pensar a respeito disso e já começar a fazer um autodiagnóstico. Como é que eu estou caminhando? Como é que anda aí minha qualidade de vida? Primeira pergunta, como você avalia a sua qualidade de vida atualmente? Rive, o que é atualmente? Vamos fazer um comparativo. Hoje, 12 de agosto de 2023, em comparação com 12 de agosto de 2022, transcorreu todo esse ano. Como é que eu percebo, como é que eu avalio hoje a minha qualidade de vida? Ruim? Regular? Boa? Ótima? Tá? Pare um pouquinho aí para pensar. Responderam? Então, falam assim, sim? Pensaram? Sim, porque aí já vem a segunda pergunta. Que aspectos da sua vida você utilizou em sua avaliação? Eu acho que ela está boa. O que eu usei como aspecto da minha vida para qualificar como boa? É a minha saúde física? É a minha mental? É a minha espiritual? É a financeira? São as minhas relações, minha família? O que eu usei de parâmetros? Quais os 3 fatores determinantes de uma boa qualidade de vida? O que vocês pensam? Se pensando aí o que eu poderia avaliar como 3 fatores que são importantes para uma boa qualidade de vida. Eu até já dei a dica aí nos aspectos quando eu falei ali anteriormente. Certo? Pensaram? Quais os 3 fatores... Opa, acho que adiantei. Quais os 3 fatores determinantes de má qualidade de vida? Ali tem de uma boa qualidade, e o que é que eu acho que influenciariam aí para uma má qualidade de vida? Se pudesse, o que aplicaria em sua vida para que fosse melhor? Diante de todos esses aspectos do que eu avaliei, o que eu aplicaria para que melhorasse? Se pudesse, o que tiraria da sua vida para que ela ficasse melhor? Ou seja, o que eu colocaria para que ela ficasse melhor? Ou o que eu tiraria? Será que é aquela tripa frita, hein, mozão? Enfim. Qual o seu maior medo? Não, Rive, não tenho nenhum. Será? Será? São
Oi? Ó, o presbítero Arnaldo já está expondo ali os temores, né? Mas é importante a gente fazer essa avaliação. E aí vem a pergunta: a relação da Bíblia com a nossa saúde? Porque a gente está falando aqui de saúde à luz da palavra, à luz das Escrituras. A relação da Bíblia com a nossa saúde? E agora ali eu não consigo ver, que está cortado. Eu vou dar uma viradinha para vocês, mas olha. A estrutura proposta no Salmo 119,5, que é bem conhecida, né, é a que dirige a nossa vida. O que é que diz Salmo 119,5? 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa verdade tem dirigido a minha vida? Aí vem a segunda. A questão é se, real e praticamente, a Bíblia é a norma, a regra reguladora para a nossa vida? Será? Que a gente fala, né, que a palavra de Deus é norma, né, para nós, que a gente precisa estar pautada nela, a gente fala muito isso. E como presbiterianos, então, demais. Será que isso é real? Isso é praticado? A Bíblia dá direção à nossa vida nesse mundo, inclusive no que se refere à minha forma de ver o corpo e a saúde? Vocês podiam falar assim, sim, sim, né? Mas será que na prática é assim mesmo, hein, Fábio? Aí vem outra questão, né? Vamos trazer aqui um estudozinho de caso, né? Isso é muito comum. O pastor Samuel gosta muito também na questão de aconselhamento. E a gente, na área médica, a gente sempre costuma trazer uns casos para discutir. E esse é o caso de uma família cristã. Viu? É o Pedro, de 40 anos, e a Marília, de 38 anos. São crentes em Cristo e estão casados há 10 anos. Muito dedicados na igreja, resolveram reunir em sua casa um pequeno grupo para estudar sobre mordomia cristã. Sua esposa Marília tem sofrido algumas dificuldades em razão recente, né, de uma recente descoberta de que seu filho, de 5 anos, é diabético e ela ultimamente tem sentido muitas dores abdominais. Ela realizou uma endoscopia, né, o examezinho ali que vocês conhecem bem, cujo resultado apontou uma úlcera intestinal. Passa grande parte da noite sem conseguir dormir e, por isso, tem feito uso de remédios para insônia. Esse é algo que a gente vê muito, hein? Pedro, por sua vez, né, o esposo, pesa 120 quilos, é sedentário, hipertenso, né? Sedentarismo quer dizer que não pratica atividade física, hipertenso, ou seja, tem pressão alta, e seus hábitos alimentares não ajudam muito. Quando questionado pela esposa, né, sobre a sua saúde, ele se defende com o argumento de que não ficará nessa terra para a semente, que pertence ao reino eterno e que ninguém escapa do dia agendado do Senhor. Semana passada, precisou ser levado ao hospital com suspeita de infarto. Já ouvi várias vezes essa história, né? A gente tem um dia certo para morrer, né? Não vou ficar para a semente, Deus já tem tudo contadinho aí. Então, até pessoas descrentes, já escutei, às vezes, de um paciente falando que o grande desafio, acho que na medicina, na minha experiência, é mudança de estilo de vida. Como é difícil isso. E quando a gente confronta, a gente escuta muito isso. Mas se morrer, enterra. Já ouviu isso aí? Se morrer, enterra. Aí eu falo assim, o problema não é morrer, morrer enterra, né? A questão são as sequelas, né? O que é as consequências, o que você vai ter que passar aí até o dia determinado do Senhor. Não é verdade? Mas a gente escuta muito isso. Muito peculiar, né? E aí vem, o que há de errado com essa família?
como o modus operandi, né, como a forma de vida, o estilo de vida, a forma como eles têm, né, como a gente percebeu ali na dinâmica familiar de Pedro e de Marília, se conecta com a sua crença sobre mordomia. Será que o que eles estão ali praticando tem relação com mordomia? O que é mordomia, Rívia? Como, né, como as coisas do interior têm afetado o exterior? Como podemos aconselhá-los? Será que realmente eles têm cumprido esse chamado? O que é mordomia? A gente entende, né, falando assim no vocabulário, no dicionário, mordomia é você administrar algo de alguém. Está trazendo em termos bíblicos, a gente crê que Deus é o criador de todas as coisas, tudo pertence a Ele, e Ele nos chamou para sermos os seus gerentes. Eu acho que fica até melhor, né? Porque hoje, no mundo corporativo, a gente usa mais gerente, né, Roger, do que mordomo. A gente nem quase mais escuta a questão, né, de mordomo, a gente parece que só... a gente vê aquelas famílias com muitas posses, muito ricas, que tem aquele funcionário que está ali para fazer tudo. Mas hoje a questão da gestão, do gerenciamento, nós somos chamados para isso, em todos os sentidos. A gente vê de tudo que foi criado. E a questão do corpo e a questão do cuidado com o templo do Espírito Santo faz parte disso aí. Por detrás de declarações, eu não sou desse mundo, meu lar está no céu, esse corpo é apenas pó, para que se ocupar com ele, está uma máscara que esconde a traição à visão de Deus, a omissão, a fuga da responsabilidade. E a gente lembra de quem? Muito disso, né? Do nosso pai lá atrás, quando caiu da queda, Gênesis 3, né? Um comportamento típico de Adão. Isso é um comportamento adâmico, pecaminoso, gente. Já começa por aí a confrontação. Se a gente tem esse mal entendimento de fazermos, muitas vezes, essa dicotomia do que é espiritual e do que é material. A gente cai, às vezes, nessa falácia. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão de preservarmos nosso corpo, por exemplo, questão a sexo, que é uma bênção presente de Deus dentro do casamento, não é? Marido e mulher. Quando a gente está falando, olha, cuida do corpo, não é verdade? Que é templo do Espírito Santo, a gente consegue linkar bem isso. Mas quando fala em questão de saúde, facilmente a gente se desvia, mas vem pelo mesmo conceito. Nós somos um ser só, espiritual, material. Então, o cuidado tem que ser de ambas as partes. Essa dicotomia do espiritual e do material, a gente vê muito na Igreja Católica Romana, com a questão, por exemplo, dos padres, quando a gente vê que os padres não podem se casar, né? Porque sexo não pode, porque é uma coisa, né? Às vezes, até a gente traz esse conceito de que é uma coisa feia, de que é uma satisfação do corpo. A gente até esquece que Deus também fez, né? Também criou nos padrões bíblicos, no tempo e na maneira certa, enfim. Mas a gente acaba fazendo essa separação. E isso vem no cuidado com a nossa saúde, seja ela física ou mental. Hoje, falar um pouquinho também da mental, que é uma coisa que está muito, né, aí em alta, muito em alta. Por que não nos ocupamos com as coisas que não estão na moldura, que chamamos de espirituais? Já falei, né? E aí vem Provérbios 17, 22. Olha só a relação, né, do físico com o espiritual, com as nossas emoções. Vai ver como nós, como seres humanos, somos muito complexos. E essa complexidade vem nessa junção de tudo isso. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha que tremendo isso. E é verdade.
né? Como a gente vê uma coisa muito, muito relacionada com a outra. Quando a gente sente muita dor física, a gente se abate emocionalmente, muitas vezes, né? Uma coisa vai levando a outra. A mesma coisa é vice-versa. Às vezes a gente não está bem espiritualmente, por exemplo, o guardar rancor, o não perdoar, isso adoece, meus irmãos. Isso adoece. E quando eu falo em adoece, adoece mentalmente, adoece fisicamente. Foi muito interessante uma vez, eu estava atendendo, chegou meu paciente lá, e ele já chegou super indelicado comigo, né? Não façam isso, hein? Chegar numa consulta médica, você para assim para esperar, né? Desligar o celular. E ele estava muito bravo. Ele estava muito bravo. Eu percebia que ele estava falando com alguém do trabalho, mas ele estava assim, ele estava vermelho. E eu parei e fiquei vendo aquela cena na minha frente, esperando que ele desligasse o celular para a gente começar a nossa consulta. E aí ele parou, pediu desculpa, doutor, então, por que isso? E ele falava, não comigo, mas da situação. Eu falava para ele, eu digo, olha, eu não sei o que o senhor acredita, né, qual a fé que o senhor professa, mas eu vou falar do que eu acredito na palavra de Deus, e ela nos instrui que um homem sem domínio próprio é como uma fortaleza sem muralhas, fica vulnerável a tudo. Aí ele ficou olhando assim, o que essa mulher está falando, né? Eu digo, olha, essa falta de controle do Senhor te deixa vulnerável, inclusive a infartar aqui na minha frente. Porque ele estava já vermelho, né? Então, vai que se ele tivesse uma fragilidade cardíaca ali, podia infartar, ter qualquer coisa ali na minha frente, um AVC. Pode. Né? Olha como estão entrelaçados. Isso é importante a gente ter isso muito claro, para a gente começar a pensar um pouco nesse cuidado com o templo do Espírito. Não só, né, quando a gente fala, mulheres têm que se vestir bem, porque é o templo do Espírito, você não vai se expor. Cuidado com os decotes, com as roupas curtas ou muito coladas, porque é templo do Espírito. Legal, é esse o conceito. Mas, né, às vezes você está toda vestida, até aqui, né, mas com uma vida que não se preocupa com um preventivo de colo uterino. Estou falando para mulheres, mas depois vou falar para os homens, né? Não faz um check-upzinho ginecológico, não faz uma mamografia, não faz uma atividade física. Não, isso aí é besteira, tá? Olha só. Algumas informações para refletir. E aí a gente vai falar um pouco aí dos gêneros, né? Agora a gente vai para mulher e homens. Sem ter competições. Eu estou trazendo dados estatísticos, tá? Primeiro, isso é do IBGE, gente. Expectativa de vida média é de 74 anos. Em 1940, era de 49 anos, hein, pastor Adir? Olha que diferença. Em 1940, a expectativa de vida era de 49 anos. Hoje, a gente tem uma expectativa média de 74 anos. Isso se deve ao quê? A gente está envelhecendo, o Brasil não é mais um país jovem, o Brasil é um país de velhos, né? Nós estamos envelhecendo, sim, graças a uma boa medicina, os cuidados de saúde no geral, e também a diminuição da taxa de natalidade. Ninguém quer ter filhos, quando todo mundo só quer ter pet, né? E quando vai ter um filho, é um. Onde que você vê famílias hoje na igreja? Hoje. Até na igreja, estou nem falando aí fora, que tenham, eu quero ter 5 filhos. Eu quero ter 6 filhos. Não. Você tem um e fala, tá ótimo. 2 assim, no máximo. Tá? E quando não, o cachorrinho, né? Para andar no carrinho, com as roupinhas e tal. E essa questão da diminuição da taxa de natalidade tem feito com que o nosso país envelheça. Oi? Sim, tem convênio, é verdade. Tem tudo, né? Mas o fato é que nós estamos envelhecendo. Mas vocês percebem ali, a expectativa de vida média é de 74 anos. Mas os homens vivem 69. E as mulheres, 78.
né? Assim, uma média, tá? O fato é que os homens vivem, em média, mais ou menos 7 anos a menos que as mulheres. A gente vê mais viúvas do que viúvos. Tá? Se a gente for ver na estatística, as mulheres estão vivendo mais. E olha só que interessante. Foi feita uma pesquisa, isso aí na SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, que eu já vou falando aqui para os homens presentes, que é a especialidade que cuida de vocês, muito especificamente. Não quer dizer que não cuide de mulher, não. Mulher vai para o urologista, tá? Mulher vai para o urologista também. Porque o urologista também cuida da função renal e mulher também tem rim, tem uretra, tem ureter, de uma maneira diferente do homem, mas tem. Então, mulher também vai para o urologista, o que a gente não vê muito homem ir para ginecologista. A não ser para acompanhar pré-natal, acompanhar a esposa, tá? Então, o ginecologista para a mulher, o urologista é uma especialidade para vocês, mas isso nós também passamos por eles, tá? E a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa com meninos, com jovens, né, pré-adolescentes e jovens, na faixa etária de 12 a 18 anos, para saber quem ia para consultas médicas. E olha só, nessa faixa etária dos 12 aos 18 anos, 30% das meninas já tinham ido à consulta médica, provavelmente ginecológica. E contra 1% dos meninos, gente. Isso fala muito. Tá? Se eu fizer uma enquete aqui e perguntar para os homens aqui presentes, quem foi no urologista antes dos 18 anos? Só Ilanzinho, se tivesse aqui, ele ia falar com bastante orgulho que ele foi. Né? Ilan foi. Porque eu falei assim, não, Sli, quando menstruou, aliás, antes de menstruar, já tinha levado no ginecologista, a mulher tem muito disso, né? Já começa a ir, já começa a cuidar. Eu falei, Ilanzinho vai também, né? Vai lá com o pai, e foram os dois para o urologista, tá bom? Então, assim, mas isso é raro, 1%, Ilan está aí no 1%. 1%. Já fala alguma coisa aí a favor para a gente entender um pouco aquela média ali na expectativa de vida? As mulheres vão mais ao médico. Se a gente for num posto de saúde hoje e olhar nos corredores, a gente vai ver mais mulheres ali do que homens. Aí você pode falar assim, Rívia, mas é porque as mulheres não trabalham, os homens trabalham, não tem tempo. Opa, a mulherada está ali, ó, em termos de mercado de trabalho. É ou não é? O Rocha está falando que trabalha, às vezes, até mais. É possível. Então, assim, não dá nem para... Hoje, a gente nem consegue mais dar essa desculpa. Não, porque os homens trabalham muito, então não tem tempo. E as mulheres, não. As mulheres, tudo folgada, né, Silmarinha? Então, tem tempo suficiente para ir. Não. É uma questão mesmo, até que a gente vai ver, cultural. Mas o fato é que isso é muito sério, porque deixa o homem muito vulnerável. Olha só, eu acho muito interessante essa pesquisa entre os norte-americanos, porque essa realidade, gente, não é só brasileira, tá? Isso é num contexto aí geral. E aí tem essa pesquisa antiga, tá? Ela é bem antiga, mas eu sempre cito porque essa pesquisa norte-americana ela fazia um comparativo entre cuidar do carro e cuidar da saúde entre os homens. E eles chegaram à seguinte conclusão, de que os homens se preocupam mais com o carro do que com a própria saúde. Os homens não esquecem de levar para fazer a troca de óleo, para ver como é que estão os pneus, para fazer uma revisão. É ou não é? Estou falando alguma besteira? Estou falando besteira? Não, né? Pois é. Do que ir procurar um urologista, de que procurar um clínico, de que procurar um médico, seja ele qual a especialidade for. Entre os norte-americanos foi constatado isso, e se a gente fizesse entre os brasileiros, eu acredito que não seria diferente. Tá? Olha só, tentando explicar um pouco aquela expectativa de vida.
E aí vem as variáveis culturais e estereótipos de gênero. Aí a gente põe, né, a camisa ali do Superman. Porque, culturalmente, isso até os mais antigos podem confirmar isso para mim. Hoje, nem tanto. A gente tem ensinado mais os nossos filhos, né, falando aí em meninos, a serem mais vulneráveis. Mas eu sei que há muito tempo atrás os homens eram criados muito com a história de que homem não chora, de que homem é o forte. O homem é mais forte que mulher. A Bíblia diz que nós somos a parte mais frágil. Não é? É verdade. Os homens são mais fortes que as mulheres, até em termos anatômicos, isso é claro. Mas isso trouxe um preço alto para os homens. Essa questão de, né, ser forte, de tolerar mais a dor, de esconder os seus sentimentos. E isso tem levado, né, numa forma cultural, a esse tipo. Quando os homens vão procurar um médico é porque estão o bagaço da laranja. Ah, eu não estou sentindo nada, então... Olivia, será que é motivo de achar que o homem... Espera aí, porque eu acho que está sendo transmitido, e eu acho importante para que a turma de casa possa escutar também. Obrigado, Rogério. Motivo do homem ser mais forte ou é um medo de ir ao médico? Eu acho que uma coisa está entrelaçada à outra. Né? Eu acho que tem tudo isso aí. Né? Não é preparado, porque, veja só, se a menina, desde cedo, já é preparada, por exemplo, que tem que ir no ginecologista, já vai desmistificando o exame ginecológico. Que não pensem vocês, meus irmãos, que é tranquilo. Porque quando a gente fala em exame urológico, né, Diácono Nelson, o toque retal, uau, né? Né? Ah, mas você acha que o exame ginecológico é fácil? Não é. Né? Não é. Mas nós somos já preparados para isso. E os meninos, não. Ainda mais, né, meu irmão, que começa as brincadeiras, as chocarrices, né? Essa questão de, vai fazer exame... Vai fazer exame, vai passar no urologista, né? Escuta até verdade. Algumas coisas de mau gosto, vai perder a virgindade. Hã? O quê? Né? Vocês sabem. Eu digo, porque tem os bastidores aí, né? O medo, talvez, pelo diagnóstico médico, né? De, se porventura tiver alguma coisa, o homem já não encara como a mulher, né? É diferente. Sim. Ele vai no médico, o médico constata algum problema, ele já fica... Ele fica desesperado, chega em casa, nem trabalhar ele quer, né? Sim, não, meu irmão. Digo, depende. Eu conheço muitas mulheres também que né? se escutam um diagnóstico, aliás, né? Eu recebo muitas chamadas, WhatsApps, mensagens, até do Rio Grande do Sul, que eu nem estou mais lá, de mulheres, muitas vezes, das minhas irmãs queridas, que passam no médico, o médico passa um exame, elas se atrevem a abrir os laudos, né? Porque se não é médico, por que vai abrir laudo? Sim. Tem que abrir laudo, é o médico. Sim. É quem solicitou. Aí a curiosidade para ir no Dr. Google, porque, assim, né, se Dr. Google resolvesse tudo, para que médico? Para que a gente estudar tanto e continue uma vida toda estudando? Verdade. Né? Aí o que é que fazem? Abrem e daqui a pouco, Rívia, eu estou recebendo os recadinhos no WhatsApp. Aí eu já dou a minha. Eu digo, por que abrir o laudo? Né? Porque se você deixasse para abrir o laudo com o seu médico, você não teria passado por nada desse susto. Verdade. Já começo. Não, porque eu vi no Google, eu digo, irmã, pelo amor de Deus, né? Então, é relativo isso, né? Que eu conheço muita mulher que se apavora também. Agora, de fato, os homens são mais resistentes. E assim, meu irmão, vão quando a coisa já está muito mais complicada, quando tem muitos sintomas, quando realmente está sentindo algo que está incomodando. Muito difícil, por exemplo, estou tudo bem, não estou sentindo nada. E hoje a gente tem uma visão de medicina preventiva, de promoção à saúde, não cura de doenças. Né? A gente vai curar quando tem sim, mas o objetivo maior é prevenir.
E as minhas especialidades, eu tenho duas pós e mais uma especialização, e todas é voltada para isso, que é medicina geral, que é a medicina de família, médico do trabalho e gerontólogo. Tudo tem como visão a prevenção, a promoção, porque eu acho que é muito melhor. Né? É muito melhor. Ah, Rívia, vai deixar de ter a doença? Gente, a gente vai morrer um dia, né? Não existe fonte da juventude, não é verdade? Isso faz parte do processo de viver. Tá? A gente vai morrer um dia. Mas, enquanto a gente estiver aqui, até o dia que o Senhor nos chamar, a gente precisa cuidar, como gerentes, como mordomos, daquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu o quê? Vida. Verdade. Diz que tem um hospital, se eu não me engano, aqui na Rebouças, né? Que é voltado para homens. Diz que ia fechar por falta de homens. De pacientes. De paciente, De paciente. Desculpa. É isso mesmo. Mas está aumentando, irmão. Tá aumentando, eu ouvi uma estatística aí que está aumentando. Ainda não superaram as mulheres. Sim. Por isso que eu acho tão interessante, eu acho importantíssimo. E quando o Roger me fez o convite, eu fiquei bem feliz, porque é uma oportunidade que o Senhor me dá de colocar o dom que Ele me deu, né, no cuidado, no zelo, para alertar, quem sabe, aqui na nossa igreja, quem está nos ouvindo, isso não desperta, né, para que esse número aumente nesse cuidado aí. Tá? Mas vamos seguindo. Tá, obrigado, Rívia. Você sabe, Rívia, que a maioria que acontece com os homens é o preconceito. É o preconceito, né? Eu falo com meus filhos, o Vinícius já está com 46, o Vini com 44, e fala, vocês precisam, já foram no urologista? E aí ele diz o quê? Ah, pai, não sei o que. Pois é, né? Já eu sou o contrário. Eu vou no meu urologista do convênio, mas eu não confio ainda no que ele falou. Eu vou no urologista que era do meu convênio anterior, que era há mais de 20 anos, pago particular, mas eu acredito no que ele fala. Mas só para abrir um parênteses sobre essa história... Para fazer para ver se realmente é aquilo que o outro está falando. Fazer um comparativo, não. Isso aí é normal. Quando o pessoal fica na dúvida, Rívia, o que é que eu faço? Eu digo, peça uma nova opinião. Isso é muito comum. Às vezes, até nós mesmos, médicos, falam, vá no outro, veja se vai bater com o que eu estou dizendo. É importante. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, de junta médica. Eu acho que mais cabeças pensando é bem melhor para um diagnóstico, né? Mas, falando dessa questão do urologista, só para não perder aqui, hoje se estipula, né, a partir de 50 anos, se você tiver casos de câncer, né, em parentes próximos, aí sim, você pode ir a partir dos 45. Tá? Eu recomendo que, Rívia, o que você recomenda? Eu digo, vai pelo menos uma vez antes dos 50. Se está tudo bem, aí deixa para depois, né, para dar continuidade depois dos 50. Mas eu acho importante. Fala, meu irmão, pode falar. Quando a doutora falou da média, né, da mulher com o homem, essa média é atual, porque os homens que não estudaram muito, que trabalharam no pesado, estão colhendo as consequências no dia de hoje, né, com o corpo. Eu conheço várias pessoas que trabalharam no pesado e hoje eles estão... Meu irmão, isso é tão relativo, porque eu entendo a questão que você está falando do pegar no pesado e hoje deve ter problemas osteomusculares, né? A gente está vivendo uma nova fase que das pessoas que não pegam tanto no pesado físico, mas que pegam no pesado cognitivo, tem sofrido muito. Tem sofrido muito, porque o pesado físico, né, hoje a gente tem a ergonomia. Estou falando agora como médica, agora você atiçou a medicina do trabalho em mim. Né? Até agora eu estava como generalista, agora eu vejo a medicina do trabalho. Hoje a gente tem questões ergonômicas para diminuir e realmente acabar com essa questão, né, do esforço físico, do trabalho pesado. Hoje tem uma série de questões a nível de empresa, seja elas quais forem, ergonomicamente falando. Mas, meu irmão, sabe qual tem sido o maior desafio nosso? Porque isso aí a gente tem máquinas que suspendem caixas, a gente tem a parte de robótica mesmo, que faz todo o serviço pesado hoje.
O grande problema que tem sido é o esforço cognitivo. O que a gente tem visto na lida, você trazendo do trabalho, são pessoas doentes, mentalmente. A gente tem visto muito transtorno mental. E que é algo muito complexo, né? Porque o físico a gente vê ali e tal, o mental a gente traz ainda uma série de preconceitos. Inclusive dentro da igreja, né? Porque a gente fala assim que crente não pode adoecer mentalmente. Quem disse? A gente teve uma série de estudos com o nosso pastor Samuel aí, explicando que não é bem assim. Porque você está doente mentalmente, porque você está em pecado. Porque você não lê muita Bíblia nem ora. Opa! Cuidado. E falando de homens, eu nem ia falar isso agora, mas já fiz a ponte. As mulheres, falando desse comparativo homens-mulheres, as mulheres têm mais predisposição a ter transtornos mentais. O que é isso? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, enfim, uma gama. As mulheres têm mais predisposição. As mulheres adoecem mais disso. Ponto. Só que os homens têm, eles têm 4 vezes mais morrido de suicídio do que as mulheres. Porque quando um homem adoece, ele já vem de uma forma tão forte, e é tão difícil para ele reconhecer esses sentimentos, que uma vez chegou até uma campanha, não sei se vocês lembram, que falava assim, que homem chora. Porque se contém tanto no sofrimento mental e psíquico que, quando eles vão tomar uma atitude para aliviar a dor, é dando cabo da própria vida. 4 vezes mais que as mulheres de morrer de suicídio, suicidando. Autoextermínio, como a gente fala. Por quê? E esse, hoje, eu acho que é o grande desafio da medicina. Porque a gente vê, alguns anos atrás, morria-se muita gente de acidente automobilístico, Então, se conseguiu hoje fazer carros mais seguros, se fez uma lei mais rígida para que houvesse limite de velocidade, que o álcool e o volante que não se misturam, coisa que há 30 anos atrás, era mais branda as leis, hoje as leis são mais rígidas em relação a isso, os veículos são mais seguros. Então, se a gente for comparar hoje o número de mortes por acidente automobilístico, é bem menor. Mas o índice de suicídio é o desafio de detectar e corrigir também isso. Exato. Porque são as doenças mentais, que se tornam o desafio da medicina hoje. E você vê essa proporção, dos homens irem para o suicídio quase 4 vezes mais que as mulheres, também tem relação com essa questão de a mulher sentiu, já está ali, procurando ajuda, O homem, para reconhecer essa fragilidade, demora. E, às vezes, nesse demorar, nesse preconceito, ou talvez o medo, acaba apelando para o pior. Não aceita. Essa fragilidade. Então, já fica aqui de novo, homem chora. Tá? Homem chora. Deve chorar. Qualquer coisa, aprendam com o pastor Adi. Pastor Adi? Pastor Adi é incrível como tem essa facilidade, mas é bom. É muito bom essa sensibilidade. Às vezes, a mozão fala para mim, mozão, queria aprender com você a chorar. Eu digo que eu choro até com um filme. Está passando um filme lá, para os 3, Sli, Ilan e Sam, para ficarem olhando para mim, para ver a hora que as minhas lágrimas cairão. Mas, enfim, homem chora, tá? Tem fragilidade, precisa reconhecer isso e precisamos começar a tirar esses estereótipos, essa questão cultural tão enraizada. Os desafios, falando dessa expectativa de vida aumentada, é que os anos vividos a mais sejam plenos de significado. Tudo isso de uma vida digna e respeitosa, de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida que enfrenta as lutas com responsabilidade, sem transferência de culpa, sem aquela coisa, a culpa é sua, aquela questão adâmica que a gente já falou aqui. Algumas estratégias para cuidar do templo do Espírito Santo, como cuidar do físico. Vou falar coisas que vocês já sabem, mas vale a pena lembrá-los. Exercite o corpo e a mente. Não pode ficar parado, gente.
né? Ai, mas não pode ficar parado. Faça uma atividade física, procure a que mais te agrada. Cuidado com o futebol. Cadê o Fábio? A última palestra que eu falei aqui para o Betel. Lembra, Fábio? Na época da pandemia que eu falei, olha essa coisa de futebol. Nossa, o Fábio quase que queria me esganar, não foi, Silvio? Ele falou, como assim futebol? Eu digo, olha, eu tenho uma preocupação com o futebol. É um esporte maravilhoso, desde que você seja preparado para isso. Agora, futebol, né, com aqueles atletas de final de semana, que não fazem nenhum condicionamento, não fazem nenhum alongamento, vão para uma brincadeira ali, mas ninguém brinca, é sempre competição. Duvido que seja só uma brincadeira, né? É sempre uma competição. Eu lembro do meu amado, quando estava nessa moda, ainda bem que ele trocou pela corrida. Maravilha. Porque quando ele ia jogar futebol, ele chegava lesionado. E no meu consultório eu pego vários. Ai, quebrei o dedo. Ai, luxei não sei o quê. Ah, rompi o ligamento do... Como? Ah, jogando futebol com os amigos no final de semana. Né? Então, assim, nada contra, viu, Fábio? Eu sei que ele gosta muito de futebol. Mas com condicionamento. Você gosta também, é? Não? A Silvinha ali. Com condicionamento, né? Sem competição, respeitando aí. Mas o fato é, gosta, isso faz bem para a mente, porque a atividade física tem que ser algo que te dê prazer, não só físico, mas mental. Né? Então, tem que ser uma coisa que você gosta. Não adianta você não gosta de musculação, de puxar ferro e ir para uma musculação, porque falaram que é bom para envelhecimento musculação. E é mesmo. Se fosse assim, qual a melhor atividade para envelhecer? Musculação é 10, mas, por exemplo, eu não gosto. Para mim, ia ser um prejuízo mental. Né? Eu falo assim, doutora, porque eu parei agora de jogar Parou? futebol. Parei, eu jogo só de vez em quando, de vez em nunca. Foi por causa da palestra? Mas isso está me fazendo mal, meu. Assim, no corpo. No corpo. O professor não convocou mais. Então, está me fazendo mal no corpo. Mas tem outras atividades. Então, mas eu não gosto de fazer... Não, só o futebol. Musculação, esses negócios. Uma corridinha, caminhada, natação. Ó, tá vendo? É um que, assim, é o futebol. É o futebol. Né? É o futebol. Então, não pode ficar parado, porque você já mesmo falou que já está sentindo tudo isso, né? E, por incrível que pareça, isso é comprovado cientificamente, que o exercício físico ele não é só bom para a mente, para o corpo, como para a mente. Ele libera substâncias cerebrais nos nossos neurônios, que ajudam, gente, no controle da depressão. Eu falo sempre para meus pacientes, está tratando qualquer tipo de transtorno mental, depressão, ansiedade, chegam para mim e digo, 3 coisas importantes, tem uma coisa importante aí, né? Medicamento, você precisa ver um ajuste bom de medicamento, tá? A questão, nós que temos o conhecimento, acho que é para todos isso, mas eu falo para nós, assim, um aconselhamento bíblico é importantíssimo. Eu não desconsidero a psicoterapia, tá? Eu acho que é uma ferramenta de comunicação, de entendimento para uma abordagem bíblica a respeito daquelas situações. Tratamento bem ajustado e atividade física. É o futebol, é o pilates, é a natação, é a corrida, é a caminhada. Oi? É demais, né? Eu acho interessante que todos os médicos que a gente vai, que eu vou pelo menos, né? A primeira coisa que eles falam assim, você faz atividade física? Eu falo assim, doutor, eu tenho uma bicicleta lá em casa e uma esteira, mas você usa? Fala, não. Porque está valendo, né? A esteira está valendo a caminhada. Mas é uma pura verdade. Você andar, não correr como o Bolt aqui, né? Aí. O Bolt aqui, né? Não mesmo. Correr como o Bolt, mas acho que andar faz bem. Teve um tempo, uns outros anos atrás, da época da doença da Georgia, que eu andava muito. Eu cheguei a pesar 87 quilos. Hoje eu estou com 10 à frente. Né? Entende? E
Outras atividades, o Pilates, como não sei o que foi que alguém falou aqui, o Pilates também é muito bom. Né? Eu fiz o Pilates, 2 meses, 2 meses lá onde você faz, eu fiz 2 meses, e aquele problema do meu calcanhar melhorou. Né? Então faz bem, mas o problema do homem é uma palavra: preguiça. Isso é um pecado, hein? Mas é importante, exatamente para essa questão mental também, mas que seja algo que dê prazer, não importa qual atividade. Movam-se, movam-se. Ali, a dieta, eu acho, dieta saudável, né? Tem uma dieta saudável. Rívia. Gente, não é nada de estética, tá? Mas a gente precisa controlar o peso, que já é até o próximo tópico aí. Imagine que se você está a 10 quilos a mais do que você deveria pesar. Uma vez eu cheguei para um paciente meu e falei, consegui convencê-lo dessa forma. Falei assim, você está 10 quilos a mais. Imagine que você está carregando 24 horas 2 sacos de tio João. Hein, Ursinho? Pense. 5 quilos de um lado. Imagine isso. Um tio João aqui do lado, outro tio João aqui do lado. Não estou fazendo propaganda, não, viu? Mas, os 5 quilos de arroz, um do lado, outro do outro. E você tá, imagine isso, você está com esses 2 sacos, subindo escada, descendo escada, deitando, sentando, trabalhando, com aqueles 2 sacos de 5 quilos carregando. Vocês já conseguiram imaginar isso? Se vocês passassem o dia todo carregando aqueles 2 sacos, o que é que vocês iam se queixar? Ai, meu joelho. Ai, minha coluna. Ai, não sei. É ou não é? Igual. É que está tudo distribuído. Né? A gente, a princípio, não se dá conta. Mas as consequências virão. Quer o microfone? Como é, senhor? Eu não ouvi. Não entendi. Gente, olha só. Quem não está com um quilinho a mais aqui, que atire a primeira pedra. Ele está magrinho, né? Por isso que ele está falando, né? Mas, olha assim, a gente precisa... a gente precisa ter essa consciência, tá? Porque isso vai trazer uma série de consequências. Eu falei só osteomusculares aqui, mas vem o diabetes, o colesterol, a hipertensão. Isso pode levar a doenças cardiovasculares, que mata muito. É outro problema, a gente pensa no câncer de próstata para homem, especificamente, né, que é o segundo o INCA, é o segundo câncer, né, que acomete mais um homem. Gente, a cada 7 minutos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. A cada 7 minutos. Isso é um dado do INCA. Tá? Então, tem que ficar de olho, certo? Mas sabe qual é o primeiro? Câncer de pele, sem ser o melanoma. Tá? Quem aqui usa protetor solar? Homens. Estou falando mulher, não. Silvia, baixa que a gente é que tem costume. Homens. Quem usa protetor solar? 2. Na praia? Não. Na praia, não. Um câncer de pele. Ótimo. Roger, foi ótimo. Não ótimo porque você teve o câncer, mas ótimo o seu testemunho. Porque é o primeiro câncer mais diagnosticado em homem, é o câncer de pele, que não é o melanoma. A gente tem aqui, nesse grupo, a gente tem um. Tá? E homem não usa protetor solar. Quando usa, só na praia. E olhe lá. Vai para a praia e passa. Né? Uma vez e pronto. Uma vez e pronto, né? E aí vai para a água, sai da água, né? E pronto. Mas olha só, a gente está aqui, num grupo tão pequeno, a gente tem, né, um irmão nosso diagnosticado. É o primeiro câncer. Não melanoma, tá? Que é o mais severo. Mas o câncer que não o melanoma, câncer de pele, é o primeiro. E vem até outro pontinho ali, que é usar o protetor solar. Eu ponho porque os homens não usam mesmo. E a gente vive num país ensolarado, gente. Mesmo quando está nublado, os raios, né, ultravioletas estão passando ali. Então, a gente precisa... inclusive as lâmpadas. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, a dieta saudável, manter o peso, serve até para controle de alguns cânceres, gente. Assim, tem tumores malignos mesmo,
que são controlados com uma boa dieta. E tem uns que são desencadeados por dietas com muito condimento, ou com muita gordura saturada, muita fritura. A gente precisa ter cuidado. Não vamos comer a tripa frita, né, meu amor? Mas, assim, vamos comer, mas com moderação, num tempo específico, não todo dia. Ter cuidado com essa questão aí. Abusar aí de legumes, frutas, certo? Pode falar, meu irmão. O peso ideal, sua altura. Sua altura. Tá? Por exemplo, eu tenho 1,61 m. Para mim, até 61 quilos. 60, 61. Passou daí, sobrepeso. Aí você vai fazer os cálculos de índice de massa corpórea. Tá? Até 25, 24,9 é peso normal. 25 ali até 29, você está ali meio que no sobrepeso. Depois dos 30, meu filho, você está em obesidade mórbida e aí vai. Mas o comparativo é quanto você tem de altura? 1,70, então 70 quilos. Tá? Até aí, não mais. Tá bom? Visite regularmente o médico. Olha eu puxando a brasa, né, para a minha sardinha. Mas a gente falou aqui, né, dessa questão do menino não ir ao médico, a menina ir mais. O que é que traz de consequência com isso? As mulheres já têm esse hábito de procurar mais um médico, não só quando está sentindo alguma coisa, mas para prevenir. Então, fica aqui que a gente precisa começar a ter essa consciência também de visitar o médico, mesmo sem sintomas, para um simples check-up. Aí lembrei da história do diácono Nelson. Mas se eu for, vão descobrir coisas. Se eu for, vão achar. Olha o Edson lá, já está. Se eu for, vão descobrir. Né? Mas, meu irmão, se você tem, né? Se você tem, é melhor que seja descoberto precocemente do que você descobrir o quê? Infartando aqui na igreja. Não é? O que aconteceu? Caiu duro ali, o que foi? Infartou, foi um infarto fulminante. Se tivesse no médico, tinha visto, olha, eu estou com obstrução coronariana, eu preciso fazer um stent, eu preciso fazer uma revascularização. Eu tenho um problema? Tenho, mas eu posso tratar. Não vou, porque eu não quero nem saber. É melhor eu não saber de nada. Quando descobre da pior maneira possível. Então, visite o médico. Um clínico, um bom clínico, um cardiologista ou o próprio urologista. Aqui eu já falei do protetor solar, já está mais, e aí o Roger trouxe um exemplo. E aí vem um pouquinho, né, só de algumas aplicações finais, já estou terminando. Com tudo isso, com todo esse cuidado que foi conversado aqui, lembrando, né, de que homem também, né, adoece, de que o homem também precisa chorar, de que não dá para guardar esses sofrimentos para si. Procure ajuda médica, procure ajuda dos seus pastores, procure ajuda de um irmão, procure ajuda da sua esposa. Eu sei que a gente pega muito no pé, né, não, Ivani? A gente está ali sempre de olho. Mas o fato é que o nosso homem exterior, ele vai e vai. No caso de que eu tenho um coronel, um delegado. É mesmo? Foi no médico, cadê os exames? É isso aí. E faz melhor, faz como eu. Quinta-feira, fomos juntos. Fomos uma consulta juntos, fomos num gastro, eu e ele. Eu entrei, depois ele entrou, fiquei xeretando a consulta dele, dando meus pitacos. Né? Mas, assim, importante, mas com todo esse cuidado, com o templo do Espírito, com o nosso corpo, agindo como gerentes assim, dignos, né, do nosso Deus, daquele que criou e que nos criou e nos deu vida, com todos esses cuidados, a gente vai, né, esse corpo aqui, nós vamos partir, nós vamos morrer. Isso é um dos temores do envelhecimento. A gente, quando fala em envelhecimento, né, sempre cria aquele estigma, primeiro, de que envelhecer é feio, ou se dá um medo do envelhecer, porque é uma fase da vida que está mais próxima da morte. E a gente ainda teme, né, essa partida, mesmo sabendo o nosso destino, que nos aguarda, mas ainda isso rola assim no nosso coração, a gente sente isso, porque não fomos feitos para isso, né? Fomos feitos aí para a eternidade, mas diante da queda aqui estamos nós,
lutando com essas mazelas, com as doenças, com as enfermidades e com a morte. Então, isso vai com todos os cuidados que a gente deve ter, para a gente ter um envelhecimento ativo, né, para a gente perder a nossa autonomia e independência o mais próximo possível da morte. Gente, isso é um sonho. No dia que você perder a sua autonomia, você perder a sua independência, pouco tempo você parte. Um período curto em que você fica nessa dependência. Isso vem muito claro de uma série de contextos, da nossa história familiar, de como vivemos toda essa vida, dos nossos cuidados, mas o fato é que ela virá. E a gente precisa lembrar, né, dessa verdade aí que está na segunda epístola de Paulo, Coríntios 4,16, crendo na renovação interior, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, que aperfeiçoemos aí o nosso homem interior com a leitura da palavra, com o estudo, aprendendo mais de Deus, em intimidade e crescendo no Senhor. A gente tem tudo isso, hoje aqui mesmo, esse encontro fantástico, que oportunidade de a gente aprender mais. Viva com a consciência que tudo na vida deve ser oferecido em adoração a Deus, corandeu, na cara de Deus. Quer comais, é isso que está escrito ali no versículo bíblico, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Não é para isso que existimos? Para glorificar o nosso Deus? Então, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que fazemos tem que ser feito como um culto a Deus. O nosso corpo deve ser para adorar ao Senhor. Então, precisamos cuidar dele. Aplicações mais aí. Cresça no conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Aí vem aí... Calvino, né? O homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo, ou seja, conhecendo mais a Deus, e a gente conhece Deus através das Escrituras, da palavra dele, conhecendo mais o nosso Criador, a gente vai entender mais também sobre nós, né? Isso é importante. E que oportunidade nós temos de conhecer a Deus, de crescer no conhecimento da palavra na nossa igreja, né? Quantas oportunidades temos tido. Reúna-se com outros para falar de Deus, sobre Deus e com Deus, né? O que a gente está fazendo, o que a gente faz nas nossas reuniões. Os santos encontros do povo de Deus no caminho do discipulado, isso é especialíssimo, né? Até mesmo para a gente, nessa questão até dos transtornos mentais, de a gente conhecer, ver as mazelas, ver as nossas angústias, ver como a palavra nos confronta, o que é que ela nos instrui diante disso. Esses dias eu estava com um paciente, ele teve um surto de pânico, uma crise de pânico no trabalho, sensação de morte, dor no peito, uma sensação de morte. E era uma crise de pânico. E aí eu fui conversar com ele. E ele me contou da angústia e tal dele, e aí eu perguntei, eu digo, qual é o gatilho? Qual foi o gatilho? Né? Porque, assim, como médica do trabalho, eu preciso saber o que é. É alguma coisa no trabalho, não é? O que é que eu posso ajudar? No que é que eu posso fazer? E ele confessava para mim que eram questões financeiras. Toda vez que ele vê o cartão de crédito dele, gatilha. Tá? Então, veja só, como lidar com essa situação, não é? Precisa de um consultor, a gente fornece isso e tudo, precisa de um consultor financeiro, o que é que precisa aí ajudar? Que também é uma questão, falando agora para nós, né, como cristãos, e como é que temos administrado as nossas finanças? Como temos trabalhado? Porque também fomos chamados para gerenciar isso também. Né? Porque tudo que recebemos e que temos é de Deus, as finanças também. Tá? Mas você veja, olha o que é que estava engatilhando. Mas, às vezes, é a própria insatisfação no trabalho, é a questão de vocação, de estar no lugar que não é para você. Se você está ali, porque tem bons benefícios, você está recebendo ali o seu dinheirinho,
Mas não é o que você quer, não é o que você gosta, não é para isso que você foi chamado. Vai adoecer? Vai. Né? E, às vezes, falando da Rívia, o que é que tem a ver com isso? Que como bom essas instruções, como é bom a gente compartilhar, como é bom a gente ouvir estudos, né, bíblicos pertinentes, nos instruindo. A gente tem tido tantas oportunidades na nossa igreja, nos encontros com as sociedades internas, nos nossos estudos de terça-feira, nas quartas-feiras, o discipulado, escola bíblica dominical, os cultos. Gente, quantas oportunidades, né? Como é fantástico. E isso, cientificamente, já é comprovado. Como esse cultivo, né, da comunidade, como nós temos isso como comunidade da fé, é benéfico para a nossa saúde mental. É muito importante, até para a forma como nós envelhecemos. Considere as manifestações do caráter de Deus no cuidado do seu povo no decorrer da história. Né? Quando achar que tudo está muito ruim, por favor, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos lembrar de tudo que Deus tem feito, né, na sua vida, na vida do seu povo. Isso vai nos fortalecendo. Isso são pílulas para nossa saúde mental. E que, óbvio, vai influenciar na nossa física. Viva para a glória de Deus, sendo bons mordomos ou bons gerentes, bons administradores de tudo o que Ele tem te doado. E que Deus nos abençoe aí nesses desafios. Roger, com a palavra. Não sei se tem tempo, não sei. Eu acho que foi bem interativo, né? O pessoal falou, mas não sei se tem alguma pergunta, alguma consideração. Eu acho que a gente trocou bastante figurinhas. Né? O objetivo da palestra, falei para o Roger, não vai ser consulta, não vou ficar falando o tempo todo de doença, mas eu acho que era os princípios mesmo para a gente sair daqui melhorando aquele 1%, melhorando essa história aí de que mulher vai mais para médico que homem. Né? Vamos tentar melhorar essas estatísticas. Pode falar, seu Elcio. Quando a doutora falou com relação de mulheres, as meninas e o médico, e os homens não, os garotos, é algo que sempre me trouxe assim, um pensamento. E eu vim de uma região, já não sou criança, agora eu vou começar a ver a minha idade, né? Naquele tempo onde eu nasci, eu sou de 6 irmãos, eu e meu irmão, o resto é as irmãs. E não tinha médico ali, não existia. Meu pai, por exemplo, que viveu 90 anos, ele foi no médico uma vez, vindo aqui em São Paulo depois de seus 80 anos, porque o negócio que deu na vista dele, entendeu? Que perfurou o olho dele, né? Foi isso. E aí eu digo, doutora, por que aquele pessoal lá, pelo menos na minha família, vivia 90, 100, 80, 90, 100, mas quando eu vim para São Paulo, que eu vim com uma irmã mais velha para comprar roupa aqui, vender lá, fazia isso, né? Aí eu fui ao médico. E eu vou dizer o seguinte, não vou dizer aqui que eu sou tal, que sempre o médico, mas sempre me cuidei e fui ao médico. Urologista, eu me lembro bem que eu comecei, acho que antes dos 35 anos, e faço até hoje. Para mim ficou claro algumas coisas. Mas aí eu digo, aquele pessoal que não ia ao médico, eu não tinha. E aqui, a doutora sabe, eu vi o sofrimento das minhas irmãs. Não era fácil. Mas a sua pergunta é por que eles conseguiam chegar até os 90 anos e 100 anos sem ir ao médico e a gente aqui só... Bem, primeiro vai depender da genética, né? Meu avô, ele também não ia médico e morreu muito jovem. Né? Eu tenho um tio que também não tinha muito costume, porque também tem as questões genéticas, tá? Mas falando, por que hoje a gente vai no médico e a gente acaba... A gente já viu que a expectativa de vida aumentou, isso é estatística. Se você for falar na população no geral, a gente está vivendo mais, isso é ponto. Tá? A gente tem muito mais centenários. Não era só o seu pai, hoje a gente tem muito mais, o pai, né? A gente tem muito mais. Mas a gente tem pago um preço muito alto, seu Elcio. Né? Essa vida que a gente tem levado... de estresse, de corre-corre, má alimentação, a gente não tem tempo para nada, ainda mais em São Paulo.
Sim, eu sei que a gente paga caro por isso, mas aí eu digo o seguinte, veja só aquele tempo, será que essas condições da comida, daquela vivência, da temperatura, do ar, será que talvez ajudou naquele momento? Provavelmente influencia. As pessoas plantavam e comiam do que colhia. Hoje, até quando a gente vai comprar uma fruta e vai comprar um legume, sabe-se lá o que é que tem ali. Né? Sabe-se lá o que tem ali. Porque eu vou falar que é natural? Não, vou dizer que é natural se eu plantei, se eu vi o adubo, se fui eu que coloquei. Mas o que pôs ali de agrotóxico? O que tem ali de substâncias para conservar? O que tem ali? Né, seu Elcio? Hoje é muito difícil. Mesmo a gente comprando, né, legumes, aí que a gente faz aquela salada maravilhosa, a gente não sabe o que tem de coisa ali dentro. É um preço. Hã? Não era, não é? Porque até os animais são criados à base de hormônio, de um monte de porcariada, que a gente come, a gente paga um preço. Em algum momento aquilo vai mudar alguma coisa na nossa vida e a gente vai arcar consequência com isso, as consequências disso, né? Então, isso é um fator. Falando especificamente para as mulheres agora aqui, nossa, como a gente tem muito, tá ótimo, né? A mulher está aí, em termos de trabalho, muito equiparada com os homens, tem toda essa questão. A gente sabe, biblicamente, que a mulher foi criada também imagem e semelhança de Deus, a gente tem a mesma inteligência, só que temos funções diferentes, estruturas diferentes, papéis diferentes. Mas, enfim, muito lindo, né? A gente está ali com os homens, mas a gente paga um preço alto. Porque essa história de terceiro, quarto, quinto turno, porque é o que eu mais escuto no meu consultório da mulherada. Ah, tá. Não, porque eu trabalho os 2 horários, quando eu chego eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do menino, eu tenho que fazer após, eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí chegam tudo doentes, ansiosas, depressivas, com um monte de coisas, por quê? É muita cobrança, não dá conta. Até a mulherada fala assim, Rívia, né? Às vezes, você é machista. Eu digo, não sou machista, eu sou bíblica. A mulher que quer trabalhar, pode trabalhar, eu trabalho. Tá? Mas a gente precisa entender as prioridades e precisa ser boa administradora do tempo. Né? Aí o pessoal fala assim, Rívia, mas você como médica? Eu digo, eu como médica, por exemplo, eu não dou mais plantão. Eu não quero trabalhar com alguns colegas meus que trabalham em 3, 4, 5 lugares. Não. Qual é o preço que eu pago disso? É o preço que eu já ouvi de um colega meu, que falou assim, Rívia, você é uma médica que escolheu ser pobre. Ele falou isso para mim. Rívia, você é uma médica que escolheu ser pobre. Eu falei assim, depende do que se chama de pobre, né? Eu quase falo assim, você que é um pobre de espírito que está falando isso para mim, mas eu me contive. Né? Opções. O que eu quero? Eu quero trabalhar para ganhar um monte de dinheiro, para correr que nem uma enlouquecida, para daqui a pouco estar sem dar conta, estressada, doente. Então, hoje eu vejo muitas mulheres nesse dilema. Uma vez, uma foi pedir demissão porque ia cuidar dos filhos. Chegou no meu consultório, mas tão baixo astral. Por quê? Porque, como ela pediu demissão, porque ela optou por cuidar da família, ela foi trucidada pelos colegas. Você é doida? Como é que você vai deixar de trabalhar, de dar todo o conforto para os seus filhos, disso, daquilo, outro, para ficar em casa? Ela chegou no meu consultório tão assim, cabisbaixa, porque ela estava se sentindo menos por isso. Eu falei, parabéns para você. De que excelente opção. Se você acha que nesse momento isso, é a opção excelente, excepcional, vá em paz, vá tranquila. Ela saiu assim do consultório com outro semblante. Falei, você fez uma opção pelos seus filhos, ficar com a sua família. Não é? Você viu que não estava dando conta. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise. É a mesma coisa os homens, né? A gente fala assim, estou falando especificamente das mulheres, mas as mesmas coisas os homens. Então, seu Elcio, aquela vida era uma vida muito mais tranquila, apesar de deles não terem os recursos que nós temos hoje. Mas você tinha tempo para dormir, você tinha tempo para comer. Hoje você mal come, você pega um hambúrguer e sai porque tem que correr de um lado para outro, pega um salgado. Não é? Quem nunca fez isso aqui? E ali ficou. Né? Aí ele ficou lá, aposentou mesmo, né? Agora não.
Agora, aposenta, você tem que arrumar um outro emprego para poder suprir as necessidades da família. Exatamente. Muito, é uma questão antropológica do nosso envelhecimento, especialmente aqui no Brasil, que a gente não se prepara para isso. É muito raro parar, se aposentar e não continuar trabalhando para poder se manter, né? Aqui no Brasil, especificamente, muito complicado. Então, são alguns preços, seu Elcio, que naquela época, né, não existia. E a tendência é a coisa piorar. Isso é até bíblico. O que é? É o alimento, é o sustento do corpo. Tem gente aqui em São Paulo que dorme 3 horas. Exatamente. Dorme 3 horas, nem termina de se ajeitar na cama, já tem que levantar para correr para poder, porque tem horário para entrar no serviço, como você mesmo falou, que a pessoa quer mais, quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é ganância. Eu acho que a gente tem que viver com o que for suficiente para a gente. Né? É o essencial, né? O equilíbrio. E a gente entendeu? Precisa... a gente está com aqui poucos jovens, né? Eu vejo ali o Gabriel, eu vejo ali o Fábio, eu vejo ali o Diego, mas a gente tem poucos jovens aqui. E como os nossos filhos têm sofrido com isso, gente? Porque é uma pressão grande, a gente precisa até ter um cuidado, mesmo vocês que têm filhos pequenos ainda, sofrem muito com essa pressão, com essa coisa do ter mais do que o ser, né? Essa cobrança enlouquecida, essa tecnologia que ajuda em muita coisa, mas faz com que o tempo cada vez mais, né, a gente não sabe o que fazer com tanto bombardeio, e eles são muito bombardeados. E a gente vê uma turma jovem com muito adoecimento mental, com muita fragilidade, as frustrações, assim, com muita dificuldade a reagir bem às frustrações. Tem adoecido muito. A gente precisa ficar muito de olho com os nossos adolescentes, nossos jovens, fora e dentro da igreja, com a dificuldade em relação a isso, né, dessa questão. Então, é diferente, seu Elcio. A gente está vivendo um outro momento, muito diferente, eu acredito, do meu pai, que eu acho que é um pouco mais jovem que o seu, já é muita diferença. E até mesmo a nossa é diferente dos jovens de hoje. Então, tem se pago um preço alto em relação a isso, inclusive a nível de saúde. É isso.